Calma aí, não acredito nisso não. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Raquel da Sete Confeitaria, seja muito bem-vindo. E hoje, gente, vocês vão me acompanhar com uma encomenda, né, que eu tenho aí de 6 pães, né, e eu quero muito que vocês me acompanhem, gente, nesse vídeo. Já vai deixando seu like, não deixe de se inscrever. Gente, compartilhe também com outras pessoas para que outras pessoas também possam conhecer o meu trabalho, tá bom? Hoje eu vou fazer pães grandes, né? Pão recheado, que eu nunca trouxe aqui no canal. As roscas, né? Que vocês já viram também. E o pão de leite, que vocês ainda não viram. Então, assim, gente, tá muito legal esse vídeo, tá bom? Então, eu espero muito que você fique aqui comigo. Já deixa aqui nos comentários qual desses pães que você quer, né? Depois, especificamente só ele. Tá bom? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu alô, o seu tchauzinho. Tudo isso, gente, me ajuda demais, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, e aqui, ó, já estão as nossas massas, né? Nossas massas vão ser 6 pães. Olha, elas já estão crescendo. Já deixei aqui com o nomezinho, né, gente? Pra não precisar pesar de novo. E a massa dessa receita aqui, gente, essa receita dessa massa já tem aqui no canal, já mostrei pra você aí no mínimo umas 2, 3 vezes, tá bom? Vale super a pena você ir lá e conferir. Vou aproveitar, né, que os nossos pães estão crescendo e eu vou agora, gente, fazer o creme de confeiteiro pra nossa rosca, tá bom? E aqui, gente, pro nosso creme eu vou ter 250 ml, né, que é 250 ml de leite, essência de baunilha, 1 colher grande, tá bom, gente, de amido de milho, 3 colheres de açúcar e uma gema, tá bom? Essa gema aqui, gente, é de um ovo bem grande. Se a sua gema estiver muito pequenininha, você pode colocar até 2, tá bom? Não altere nada a receita, só a tonalidade mesmo, porque senão fica muito branquinho, tá bom? Vamos colocar o nosso leite para ferver. E enquanto o nosso leite, gente, tá aquecendo, eu vou misturando aí, né, a nossa misturinha de maisena, né, de amido de milho, açúcar e gema. Aí você tenta bater bastante, gente, para diluir o máximo possível, né? E fervido o nosso leite, gente, a gente vai colocar a parte dele, ó, na nossa misturinha. E é jogo rápido, gente. Rapidinho mesmo, para essa gema não talhar, pro nosso creme, né, ficar lindo, sem gruminhos e sem aquele aspecto talhado, né, gente? E aí a gente vai misturando, ó, e ficou, gente, olha só, que lindo, ficou bem uniforme mesmo. E aí eu transfiro essa misturinha, né, que a gente fez, aí pro restante do leite e venho cozinhando, gente. Eu cozinho aí por volta de 5 minutinhos até chegar aí no ponto de bloco, que seria aquele mesmo ponto que a gente faz brigadeiro de enrolar, tá bom? E aí, para finalizar, eu coloco uma colher de chá, né, de coco. E coloquei também, gente, a essência de baunilha, tá bom? Esqueci mesmo de gravar, mas tem a essência de baunilha aí também já, tá bom? E aí, gente, enquanto tá aqui, né, o nosso creme de confeiteiro tá aqui esfriando. E eu vou mostrar pra vocês, gente, enquanto ele tá esfriando, né, eu vou começar a ralar aqui o presunto. E o queijo, gente, eu preferi hoje comprar fatiado, por quê? Aqui tem 300 gramas, né, 150 cada pacotinho desse. E o que acontece? Essa marca é excelente, tá bom? E a que tinha lá no mercado, com 300 gramas, era de outra marca e tava R$17. Só que era peça, né? Aí, olha só, aí esse aqui ficou R$13. Então, assim, gente, economizei, tá? Porque não faz diferença nenhuma ele ser ralado ou ser o fatiado, tá bom? É queijo, gente. Então, assim, consegui economizar. Amei essa economia, né, gente? Porque tudo que a gente pode economizar, filha, a gente tá comemorando mesmo. Então, agora, gente, é só ralar eles dois, tá bom? Pra gente começar a fazer os nossos pães recheados. Eu vou fazer primeiro, gente, a primeira leva, né, de assados com o pão recheado, porque ele demora, gente, muito mais pra crescer, porque ele tá com produto gelado dentro dele, né? Então, ele demora mais pra crescer. E depois também pra esfriar, ele demora muito mais, gente. Ele demora quase 40, 50 minutos pra ele esfriar completamente, pra eu poder embalar. Porque se eu embalo ele, né, com os produtos, com o recheio quente, gente, na hora que ele esfria, o pão abaixa e enrijece. Não é legal, ele tem que estar frio completamente para ir para dentro da embalagem. Então,
disparado, né? Com certeza eu vou começar pelos pães recheados, tá bom? E esse presunto, gente, ó, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Comprei 550 gramas, ó, por R$11,07. Tá vendo? E descansadas, né, as nossas massas, vamos começar nas montagens, gente, do pão. Assim como eu falei pra vocês, né, vamos começar pelos pães recheados, que serão 2. E, gente, ó, a elasticidade dessa massa. Meu Deus do céu, gente, essa massa tá perfeita, maravilhosa. E é o que eu falo pra vocês, gente, massa de pão, você não precisa pôr força. Essa massa, ela, olha só, ela não sai do lugar. Tipo, eu vou abrindo e ela simplesmente vai aceitando, sabe? Eu não preciso colocar força, né, na nossa massa. Ela tá maravilhosa de se trabalhar. E aí eu venho, gente, com a espátula fazendo esses cortes aí, né, que será o desenho aí do nosso pão, para trazer um diferencial, né? Fica parecendo um pão partido, mas não é, né, gente? E aí eu venho colocando, gente, 250 gramas de, de presunto, tá bom? Essa massa aí, gente, é 500 gramas de massa, tá bom? Para 250 gramas de presunto e 100 gramas de queijo, ó. E aí eu venho colocando, né, o queijo aí por cima. E aí, gente, é só enrolar mesmo o pão, tá bom? E é importante que a cada volta, né, que você for dando, que você venha pressionando um pouco, para que não entre ar nessa massa, não fique ar dentro dessa massa, né? Dentro desse pão. E aí, gente, eu venho aí finalizando na parte de baixo, né? Selando bem. Gente, tem que selar bem esse pão, tanto na parte de baixo quanto nas laterais, tá bom? Esse pão é recheado e não é legal que o recheio vaze, né? Tanto para não perder produto, como que a minha forma, gente, não gruda a massa do pão. Mas se vazar recheio, com certeza vai grudar, né? Então, assim, é muito importante deixar, ó, gente, ele bem seladinho. Olha que lindo, gente. Lindo, 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 gente. E aí, com a minha forma já untadinha, ó, eu venho colocando e venho conferindo, gente, para ver se a emenda tá realmente na parte de baixo, se ela não está nas laterais, para não comprometer, gente, a estética do nosso pão, tá bom? E aí, gente, o mesmo saquinho, olha só que lindo. No mesmo saquinho que eu uso, né, para eles descansar, eu uso aí em cima para ele também descansar a segunda vez, tá bom? E aí, como vocês puderam ver, e abrir mais uma massa, 250 gramas de presunto, né? Venho espalhando aí por todo o meu pão. E coloco também, gente, o orégano e o queijo. Só que o queijo eu vou colocar diferente, gente. Eu acho que o primeiro, na hora de enrolar o pão, ele foi andando mais pra frente, sabe? E, e não é legal, não é ideal, né? Porém, deu certo do mesmo jeito. Só que nessa segunda vez, ó, eu vou trazendo ele um pouquinho mais pra trás, ó. Pra ele andar menos, né? E a mesma coisa, ó. Eu venho enrolando, né, o nosso pão, ó, selando. Gente, olha que pão lindo. Meu Deus, olha o tanto que ele fica bem recheadinho, gente. E aí, nesse mesmo pão também, gente, eu faço esse efeito, né? Esse corte aí com a espátula, né? Pra dar esse aspecto bonito, né? No nosso pão. Que parece até já fatiado, gente, como eu disse, mas não é. Vem selando também na parte de baixo, nas laterais, porque não pode esquecer. Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus do céu. Selou aí bem direitinho, né? Bastante. E vamos colocar também, né, gente, na forma já untada. E colocamos aí, né, gente, para o mesmo saquinho, né, que a gente também usou. A gente vai colocar na parte de cima para ele fermentar a segunda vez. E aí, gente, abrir mais uma massa, só que agora, né, é o nosso pão de leite. O que é, gente, o meu pão de leite? É simplesmente a massa, tá bom, gente? Eu falo que é pão de leite porque vai o leite na massa, mas também não finalizo ela. É tipo um pão, como se fosse um pãozinho de forma mesmo, sabe, gente? E pra quem fica na dúvida, gente, esse pão aí, eu vendo ele a R$12, tá bom? E aí, ele basicamente o que foi? Eu enrolei ele, como vocês puderam ver, né, selando a cada volta que eu tava dando. E você pode ver, gente, não preciso selar nas laterais porque ele não tem recheio. Então, não vê, né,
essa necessidade. E aí sim ficou, né, gente? Eu checo direitinho se a emenda tá mesmo para baixo e coloco ali, né, gente, para fermentar a segunda vez. Venho abrindo aí a nossa segunda massa, que é para pão de leite também. Gente, era 2 pães de leite, 2 pães recheados e 2 roscas. Então eu fui fazendo de 2 em 2 mesmo, tá bom? E aí eu vim abrindo essa massa novamente. Olha só, gente, como essa massa tá maravilhosa. Meu Deus do céu, muito elástica, gente. Muito elástica mesmo. Isso mostra que o glúten desenvolveu perfeitamente. E aí, gente, ó, eu vou girando. E aí eu vou fazendo isso nas laterais, gente, para poder diminuir o pão. Porque se eu venho com ele direto, sem fazer essa contenção assim nas laterais, o nosso pão fica fino e comprido. E dentro da forma ele fica em formato de S, gente, que não é legal. Então eu indico para você, se sua massa ficou muito larga, você vem comprimindo ela nas laterais, tá bom? Pro seu pão ficar exatamente do tamanho da forma. E aí eu venho, né, gente, colocando ele também na forma, checando aí a emenda de baixo para ficar tudo certinho, porque esse pão, gente, ele não vai nada em cima. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, não dá para esconder. Então, é muito importante esconder aí a emenda, tá bom? Vamos botar para fermentar de novo. E já chegou aí agora também, né, gente, a parte das nossas roscas, né? Que eu separo aí 3 partes, né? Com os tamanhos iguais. Muito importante, gente, essa parte você pesar. Porque por mais que você pense assim, não, aqui eu consigo cortar direitinho as 3 partes sem precisar pesar. O que acontece, gente? Na hora que ela fermenta a segunda vez, que o seu pão vai crescer, tanto fermentando a segunda vez como no forno, é nessas partes que vai mostrar as imperfeições. Quanto de gramatura ficou diferente, né? Então é importante mesmo você deixar as 3 partes iguais. Aí, gente, eu tô abrindo, né, a primeira parte e eu vou percebendo também, gente, que ela vai começando a ficar muito comprida, sabe? E aí eu até tento aí enrolar, tá, pra ver se ela vai diminuir, mas não, gente, não diminuiu. Eu prefiro aí, né, dobrei ela no meio e abrir novamente, que aí sim deu o tamanho que eu precisava da rosca, né? E agora, gente, é só vir, né, enrolando, que nem a gente faz com pão, e sempre apertando, gente, para, como eu disse, não criar ar dentro dessa massa, né? Venho selando aí na emenda, né, na parte de baixo. E eu faço, gente, essa mesma coisa aí com todas as partes, né? Com todas as partes da nossa rosca, né? Eu venho abrindo com rolo e depois de aberta, né, eu venho selando aí na parte da emenda, né, que fica para baixo. E, gente, é uma coisa muito importante de se lembrar. É uma trança, então é muito importante, gente, que as partes estejam exatamente iguais, ó, o mesmo tamanho, né, para que não fique feio, né, gente, o acabamento. Eu coloquei nas laterais para tentar mostrar para vocês aí como que eu faço. Mas, gente, se o jeito que eu faço para você é mistério, você não conseguiu pegar, gente, esquece então aí a parte das laterais e foca mesmo na trança aí no meio, ó. Que aí no final você só pega as laterais e junta mesmo e aperta, tá bom? Não tem muito mistério não. Olha só que linda que ficaram aí a nossa rosca, né? E aí, gente, eu ia começar a fazer a segunda, porém eu tinha visto que os nossos pães, gente, de recheados, né, já tinham crescido. Então já era hora de pincelar e colocar no forno, tá bom? Para que esse pão não fermente demais e perca a estrutura. Mas, gente, demorou muito para esse pão crescer. Tava muito frio e, como eu disse, gente, ele tem produto gelado dentro, né? Então, assim, o pão precisa de calor. Imagina ele com o ambiente já tá frio. Esse pão tem coisa gelada dentro. Então ele demorou, gente, cerca aí mais ou menos de 2 horas para crescer. Demorou mesmo, gente. Mas é aquilo, gente, quando tá em tempo de calor, já cresce muito mais rápido, né? E eu venho pincelando com gema e leite, né? Os nossos pães.
passo por todo o pão, né, gente? Pra ficar aí depois um acabamento bem lindo. E venho também, gente, depois, né, finalizando com orégano, não pode faltar. Fica lindo demais, gente, finalizadozinho, né, com orégano. Até para caracterizar, né, o pão, gente, para mostrar, né, que é pão recheado. E lindo, gente, meu Deus do céu, hora de ir pro forno a 180 graus, tá bom? E a goiabada que eu uso é essa marca, gente, para as roscas que são grandes. E eu tô mostrando essa marca, né, gente, porque tem um outro vídeo aqui no canal, eu mostrando, né, ensinando a fazer as mini rosquinhas. E na mini rosquinha, gente, eu uso a marca predileta. Por quê? Porque ela é de difícil derretimento, gente. Ela não é tão fácil de derreter. E na mini rosquinha, elas não são seladas, as laterais ficam abertas. Então, se eu coloco uma goiabada como essa da Eti, né? Que é fácil de derretimento, gente, na hora que vai pro forno, o salgado expulsa por causa do calor, né? Ela começa a derreter, se espalha, não fica legal. Não fica legal para mini rosquinha, mas para o pão recheado é o ideal, gente. Porque eu não quero, né, que o meu cliente corte o pão e ela esteja durinha assim, não. A experiência é quando o cliente corta o pão, gente, o nosso pão tem que estar, a nossa goiabada tem que estar derretida mesmo, sabe? E aí tem essa diferença, gente, da mini rosquinha para rosca grande, tá bom? Por isso que tem essa troca aí de marca. E aí foi, gente, eu abri a massa, olha só. Coloquei aí a nossa goiabada, né? Venho selando bem, gente. Não esquece, por favor, sele muito bem. Todas as passagens aí que possa ter na rosca, né? Você sele bem tanto na parte de baixo como nas laterais, para esse recheio não vazar, gente, porque depois, para tirar da forma, olha, é muito difícil, gente. Fora que o acabamento não fica legal. E eu venho aí, gente, ó. Eu venho trançando, ó. Intercalando. Olha a elasticidade dessa massa, gente. Meu Deus. E lembrando, gente, nessa parte de intercalar, sempre lembrando de deixar a emenda também para baixo, viu? Porque se você se preocupar só com a trança e se esquecer da emenda, gente, na hora que cresce esse pão, todas as imperfeições aparecem, né? Então, assim, só prestar atenção nisso mesmo para não estragar, né, gente? E todo esse trabalho que a gente tem, porque do início até o fim a gente quer um trabalho lindo, né, gente? E aí eu ponho para fermentar aí, gente, a segunda vez a nossa rosca e olha como ficou linda, gente. E ela vai assar no forninho também, gente, a 180 graus. E ficaram prontos, gente, o nosso pão recheado. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Olha esse dourado, gente. Lindo demais. Lindo, 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 gente. E o tempo que eles saíram do forno, gente, foi o tempo certinho também, né, dos nossos pães de leite crescerem. Olha só, gente, tamanho ótimo, maravilhoso. E para você que fica na dúvida, né, aí, de quando você sabe, né, que é a hora de ir pro forno, gente, o pão, ele vai dobrar de tamanho, tá bom? E aí você faz o testezinho, você aperta bem de levezinho. Se você apertar e a massa voltar, tá no ponto, gente. Dobrou de tamanho. E aí você apertou e voltou, gente, é o tempinho certinho, tá bom? De colocar no forno. E agora desenformando, né, gente, os nossos pães, porque eles não podem ficar, gente, ali dentro da forma, né, liberando calor, porque senão ele começa a suar na parte de baixo. E olha que lindo, gente, os nossos pães. E ficaram prontos aí, gente, depois de 40 minutinhos, né, o nosso pão de leite também, que ficou num dourado lindo, gente. Meu Deus do céu, olha o brilho desses pães. Olha o tamanho desses pães, né, gente? Lindo demais. E para você que fica na dúvida, eu falei, né? O pão de leite eu vendo a 12 e o recheado, gente, a R$ 28, tá bom? E deu tempo aí também, gente. Tirei o outro do forno, foi o tempo certinho de ir pro forno também as nossas roscas. E enquanto a nossa rosca, né, tá ali assando, gente, vamos aí desenformando também o pão de leite. Olha que lindo, gente. Olha o tamanho desse pão. Olha o acabamento na parte de baixo. Gente, lindo demais. Meu Deus do céu. E agora, né, gente, eles vão descansar. Olha que lindos. E, gente, lembra que eu coloquei as roscas lá no forno? Eu não finalizei, lembra?
O que acontece, gente? Eu finalizo elas depois que elas já estão, né, pré-assadas lá no forno. Eu percebo que ela já chegou no limite de tamanho, né, que elas irão crescer. E aí sim, gente, eu venho colocando creme de confeiteiro, ó, porque ele precisa, né, dar uma assada junto com o pão lá no forno. E pego também aí, gente, a outra rosca, que é a de goiabada, né? Eu corto mesmo, gente, as tirinhas de goiabada bem fininha, ó. E vou colocando, acho muito mais prático e o acabamento também fica lindo, gente. Vou aí, ó, colocando, né, em toda a parte de cima, seguindo o desenho, gente. Não tem mistério, você vai seguindo o desenho aí que a rosca fez, né? Gente, jogo rápido, tá? Rapidinho você tem que fazer isso aí e colocar, porque ele está somente pré-assado. E ficaram assadinhos. Gente, olha que lindas essas roscas. Meu Deus do céu, lindas demais. Eu venho aí, né, gente, tirando da forma. E não precisa, né, gente? Só uso essa espátulazinha mesmo assim pra pegar nas partezinhas que às vezes agarra. Porém, olha só, gente, a facilidade, ó, com que ela sai. Olha que linda, gente. Olha como essa rosca ficou fofa, linda. Olha o brilho. Meu Deus do céu. Ai, gente, sou apaixonada demais. E aí, gente, o que aconteceu? Eu não identifiquei, gente, elas lá dentro do forno, tá bom? Porque eu pensei, eu não vou nem precisar identificar, porque eu tenho certeza que eu vou saber. A rosca recheada, ela é mais pesada. Então, eu vou, na hora que eu pegar, eu vou saber. Gente, pois não foi que eu troquei. E na hora de finalizar que eu fui percebendo, porque eu fui finalizar. E a rosca que era ali, a que tá de goiabada, que era para ser recheada, né? Tá leve. E essa aí com creme de confeiteiro tá pesada. Aí eu começo a raciocinar, rapaz, tá certo isso? Gente, é bem nessa hora que eu percebo, deu ruim. Eu não troquei, gente, a finalização. Essa aí é com creme de confeiteiro e a outra lá que tá com creme de confeiteiro é a de goiabada. Gente, eu fico tão desesperada que eu até desliguei a câmera aí, ó. Desliguei. E ainda mostrei tirando aí a de goiabada, mas na hora de tirar o creme de confeiteiro da outra, gente, eu não consegui gravar. Aí eu já tinha desistido na hora que eu peguei a de confeiteiro para tentar tirar, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia nem postar o vídeo, porque eu fiquei tão decepcionada comigo mesmo, por confiar que eu ia lembrar, que eu fiquei super chateada, gente. Nossa, vocês não têm noção. Na hora eu já pedi até pro meu esposo ligar para cliente, porque é do serviço dele, né? Para poder falar do erro, mas no fim, gente, eu consegui tirar o creme de confeiteiro, né? Coloquei ainda bem que tinha sobrando, né, gente, lá. Coloquei no forno, tá, gente? Não parece aí que é porque eu cortei, né? Mas eu coloquei no forno de novo para ela dar uma aquecida nesse creme, né? Para ele dar uma assentada na rosca aí, né, gente? E finalizei e deu certo, gente. Olha só. Ficou linda do mesmo jeito, só que agora do jeito certo, né, gente? Essa aí é de creme de confeiteiro mesmo. Consegui tirar o creme de confeiteiro dessa aí, que era recheada, gente, e colocar a goiabada. E deu certo também, gente. Gente, que alívio. Meu Deus do céu, no fim, gente, deu tudo certo. Olha só como, na verdade, ela fica linda também. Sabe, gente? Isso é pra mostrar que às vezes não adianta, né, gente? A gente desesperar. No fim, né, dá tudo certo. Olha que linda, gente. Meu Deus. E assim ficou, né, gente, os nossos pães. Olha só. As nossas roscas aí, né, gente, bem molhadinha, bem lindas. Olha só, gente, que acabamento. Fala se parece que deu errado isso aí. Não parece, gente, graças a Deus. E assim ficou também, gente, os nossos pães recheados. Olha que dourado lindo, os nossos pães de leite. Gente, então é isso. Se você ficou até aqui, não deixe de me seguir, deixa o like, deixa o hype também aqui, gente, para me ajudar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um beijo e tchau!